Olá, muito bom dia. Bom dia. Já me conseguem ouvir? Ah. Ora bem, tudo bem disposto? Sim? Tudo bem disposto, sim ou não? Ok. Likes. Ora bem, bom dia também em direto, obviamente, para as redes sociais. Mais uma manhã. Ahm, É de manhã, portanto, é de manhã que se começa o dia. Normalmente é sempre uma aula que às vezes as pessoas começam a entrar a conta-gotas, principalmente nas redes sociais. Os alunos normalmente são assíduos e porque sabem que têm que estar aqui direitinhos, não é? Ok? A fazer isto tudo direitinho. Deixa-me só aqui, que isto entretanto parou aqui no meu telemóvel. Já tenho a folhinha e o caderninho? Sim, mas para acordar ainda, queria então a disponibilidade de alguém para dizer bom dia. Eu prometo que não faço muitas perguntas. Quem é que quer dizer bom dia hoje, em voz? Falar aqui um bocadinho connosco. Só para iniciar, só para também dar tempo a quem ainda não entrou a entrar, ok? Que é para depois começarmos com calma, que é para não ficarmos para o lanche, não é? Portanto, ficarmos pelo almoço, se não ficarmos para o lanche fica mais caro. Quem é que era então? Ontem foi um rapaz, hoje podia ser uma menina. Daniela, Constância, Rafaela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok, ainda deve faltar aqui alguém. Senão pode ser um rapaz, atenção. Ok? Isto aqui do meu telemóvel não percebo porquê, mas hoje está-se a lembrar de ir abaixo. Não sei porquê. Ninguém quer. Ninguém se oferece. O Gabriel foi ontem, certo? Agora sim, agora é que estamos em direto. Agora é que estamos em direto. Bom dia, pessoal do YouTube. Ok? Aí, aproveitem, certo? Não se esqueçam que eu hoje vou dar mais dicas para quem está aí como convidado, para se quiserem então relembrar como é que podem fazer o registro na Drivebox gratuito para fazer testes, e vou explicar mais funcionalidades que tem a Drivebox nessa versão, ok? Na versão convidado, porque qualquer pessoa que esteja em formação, inclusive noutra escola qualquer, pode ter acesso também às aulas e pode ter acesso, como eu expliquei ontem, aos testes. Ora bem, vai ser uma... Daniela, pode ser, Daniela? Já nos conhecemos, entre aspas, não é? Portanto, acho que não há problema nenhum. Só falar. Ok, pronto. É assim, se quiseres ligar a câmera, está à vontade também, que eu também ligo, ok? Sem problema nenhum. Pronto, está aqui, se às vezes quiseres e estiveres à vontade, podes ligar. Então, Daniela, Bom dia. bom dia. Tem que falar um bocadinho mais alto. Está melhor não? Está melhor um bocadinho. Ok. E também é normal, é de manhã, não se calhar só tomou um pequeno almoço básico. Não. Já estou bem preparada. Tipo, tomar um pessoal que é para estar pronto para as aulas hoje. Ok. Daniela, penso que ontem me tinha referido, se não me engano, que já tinha tentado tirar a carta, certo? Ou não foi, Uhum. Daniela? Sim. Ok. O que é que correu mal? Se quiser falar, como é óbvio. Então, na altura, quando eu me inscrevi, a escola onde eu me inscrevi, disseram primeiro que era aulas online e depois mudaram de ideias e passaram para aulas presenciais. Só que, entretanto, eu tive que sair do país para trabalho e então acabou por não se concretizar, já que não podia fazer as aulas à distância. Ok. Conseguiram ouvir a Daniela? Isso, ok. E Daniela, agora vai ser a série, certo? Agora vai ser a sério. Daniela, por acaso, eu sei que falei com uma menina, sem ser, acho que o Rafael ontem disse-me, se não me engano, foi o irmão que andou a tirar a carta. A Daniela não teve ninguém a tirar a carta na nossa escola. Tive, sim, senhora, a minha irmã. Ok. Bem, parecia que também havia aí outra em off, não é? Que falámos. Ok, está bem. Também correu tudo bem com a sua irmã? Correu, sim, senhora. A sua irmã foi na Maia? Foi. Então eu penso que deve ter sido comigo. Ela já... Ou seja, a aulas de códigos, normalmente, se foi nesse sistema,
regra geral é comigo, ok? Tenho o formador Paulo também, mas regra geral é comigo. Mas na parte prática há escolas que às vezes eu estou e também tenho que maturar na prática. E eu penso que a sua irmã, se não foi comigo, foi com algum colega meu, mas eu andava sempre lá por perto, porque é uma escola que normalmente eu estou mais perto, que é a Maia. Ela reconheceu, ela disse-me que não foi o instrutor de condução de água, mas ela reconheceu pelo simulador. Acho que foi o instrutor de simulador Pois, também. lá está. Andava por perto, não é? Normal. Exato. Normal. Como é que correu a aula de ontem? Correu bem. Achei que correu bem. Sim, gostou? Sim, fácil de entender. É algo que não me lembro de ter feito na outra vez, na outra escola de condução. Não fazem. Não, Não é eu uma acho que da outra crítica. vez foi Atenção, direto para. não entendam eu dizer não fazem como uma crítica, ok? Eu gosto de valorizar o que nós fazemos. E por isso é que e também erramos. Ok? Toda a gente erra, somos seres humanos, ok? Agora, normalmente é um módulo que não faz parte, porque o normal e o tradicional, ok? Eles nem falarem ou seja, atenção, antes desse sistema nós trabalhávamos igual. Vocês faziam a inscrição e simplesmente, se quisessem entrar nesse mesmo dia na sala para ter a aula que estava a decorrer, vocês entravam a meio de uma formação, ok? À sorte. Ok, não havia aquela coisa de hoje fiz isto, amanhã fiz aquilo, esta aula já assisti. Ok, depois começaram a ver uns cartõezinhos que o instrutor ia assinando e dizendo, ok, eu já estive a esta, vocês ligavam para a escola, foi assim que nós começámos, vocês ligavam para a escola, e não era presencial, vocês ligavam para a escola e disse, olha, falta-me a aula 7, quando é que vai ser dada? E nós tínhamos um cronograma e dizíamos, olha, é na segunda-feira às 5 da tarde. Ok? Mas eu não posso nesse horário. Pronto, que era assim mais ou menos o presencial. Então, mas o aluno tinha que ter o cartãozinho todo assinado para poder marcar. Agora, é bem diferente, porque está tudo estruturado aqui na Drivebox, basicamente. Mas não dão, ok? Isso é normal. Mesmo este módulo tentava sempre juntar em 2 dias os alunos na escola, porque isto tem que ser o primeiro módulo, tem que ser a primeira aula. Vocês não podem. O módulo seguinte, vocês podem andar a saltar aulas, como eu vou explicar, vocês podem ter uma por concluir para trás e conseguem fazer na mesma uma da frente, porque não tem que ser sequencial. Este módulo, o primeiro módulo, tem que ser o primeiro módulo a vocês darem e tem que ser sequencial. A aula de ontem feita ontem, a aula de hoje feita hoje. Percebem? Por isso é que é feito assim estas regras logo aqui. Daniela, pronto, não sei se tem alguma coisa a dizer, se quer falar mais alguma coisa. Não, para já estou só entusiasmada para começar a aula de hoje. Exatamente, que vai ser já a valer, e atenção aqui, hoje já vamos dar muita matéria que vos vai sair nos exames, matéria que vocês vão repetir nas próximas aulas, portanto, o módulo que vai ter toda quer documentação, quer vos dar toda a informação necessária para vocês adquirirem conhecimentos teóricos para aprovar, é o módulo seguinte, sendo que este já é o aquecimento, e coisas que nós vamos falar hoje, por exemplo, vocês na aula de segunda-feira vão ver no vídeo que vão lá estar, e vão começar já a fazer perguntas sobre isso, ok? Mas isso é a parte final da aula, onde vamos explicar todo o funcionamento seguinte, mostrar-vos alguns exemplos de alunos que estão para trás, alguns que estão já até com o exame aprovado e já não na parte da condução, para vos explicar também esse módulo, etc, etc, etc. Ok? Daniela, obrigado pela tua colaboração. Todos os outros que quiserem participar já sabem, mesmo agora quando começar a aula, com questões, ou seja, alguma dúvida que tenham daquilo que estamos a falar, alguma opinião, alguma situação que vocês acham pertinente falar, não se esqueçam, podem interpelar, escrevem aí nos comentários, quero falar, ou escrevem mesmo uma dúvida no comentário. Tá? Daniela, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada, Bruno. Obrigado, com licença. Ora bem, e os outros, tudo ok? Certo? Vamos lá? Os likes. Preciso dos likes para iniciar. Exatamente. Ora bem, quem está aí, então, também pelas redes sociais, não se esqueçam, deixem comentários, partilhem a live. Está sempre aí alguém que vos vai ajudar, de certeza absoluta. Pode não ser no momento, porque neste momento eu estou redirecionado, obviamente, aqui para o direto, aqui na aula, na plataforma da aula. Por isso, deixem lá os vossos comentários, ou eu, ou outro formador qualquer, ou alguém responsável vos vai responder e ajudar.
ok? Vamos então iniciar. E a partir do momento que eu digo vamos iniciar, o que eu peço é que tudo que surja de vossa parte sejam dúvidas, obviamente, sobre aquilo que vamos falar. Vamos ter tempo de falar novamente na Drivebox, vamos ter tempo de falar onde é que vocês podem fazer testes, vamos ter tempo de falar na situação que alguém ainda possa ter dúvidas de onde é que tem que meter as palavras-chave, que está meio perdido, ok? Também acontece. Portanto, vamos ter tempo disso tudo, ou nos intervalos, ou no final da aula, ok? A partir do momento que vamos iniciar, vamos obviamente tentar sempre estarmos a falar, ok? Daquilo que estamos naquele momento realmente a falar. E se houver algum problema de som, imagem, por favor, ou aqui no chat se conseguirem, ou então no grupo do WhatsApp, comuniquem logo. Portanto, ainda ontem aconteceu, houve duas meninas que tiveram problemas no momento em que eu estava a dizer. Eu percebi, inclusive, que uma tinha saído, certo? Como vocês se lembram de eu comentar. Portanto, obviamente, nestes casos, a gente está aqui também para ver. E nós vimos que ela estava na aula, vamos confirmar isso. Portanto, não há problema. Por favor, comuniquem logo. Eu costumo dizer muitas vezes, nós vamos ao restaurante, começamos a beber uma garrafa de vinho. Ok, bebemos primeiro a garrafa toda e depois vamos reclamar que o vinho estava estragado. Não. Ok? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Pá, se têm problemas, comuniquem logo esses problemas. Não deixem arrastar esses problemas. Quer seja na aula com som, quer seja depois vocês às vezes perdidos na Drivebox a fazer as aulas porque se atrasaram, porque estão empancados numa aula, procurem ajuda. Tenho a certeza que isso é o tal compromisso que vocês têm que ter também, que é, ok, está-me a doer, vou dizer, porque lá está, é difícil, ok, em vez de quando nós lá vamos mandar uma mensagem a ver se está tudo a correr bem, nós verificamos que vocês estão atrasados, vão receber de certeza absoluta uma mensagem a dizer o que é que passa, precisas de ajuda, atenção, olha, nós já vamos na terceira semana e vocês só fizeram 2 ou 3 aulas, ok? Portanto, isso vai existir essa comunicação, mas vocês próprios também têm que dizer, olha, eu estou parado porque, ou parei porque eu empanquei, pá, estou aqui, preciso de dificuldades, preciso de uma explicação extra, procurem. Ok? Está esclarecido? Certo? Ok. Vamos então à aula. E como vocês estão a perceber aí, a aula 2, voltamos novamente ao comportamento cívico, ou seja, à parte do comportamento. Eu até ia fazer à Daniela e ela salvou-se disto, porque eu ia perguntar se me dizia as palavras-chave sem ser os números, obviamente, da aula de ontem, e obviamente o que é que vocês tinham que responder? Comportamento, atitude, personalidade. Portanto, são aquilo que tem que ficar principalmente da aula de ontem é esta situação do compromisso, do comportamento, ok? Da personalidade, da atitude. Perceberem que a tarefa da condução é algo complexa, vai implicar sempre uma coordenação de movimentos, certo? Mas também que é parte do controlo do veículo, que é parte do saber fazer, mas também a parte do saber, conhecer as regras, saberem o que elas dizem e depois aplicá-las e ter a tal correto comportamento, a tal correta atitude. E aí é o saber ser. Há uma pergunta que sai em que simplesmente vocês não precisavam da aula de ontem, não precisavam de mim para nada, que vos sai diretamente no exame teórico, que é se o comportamento tem uma grande, tem influência na segurança rodoviária. O comportamento do condutor se tem uma grande influência, ou tem influência, na segurança rodoviária. Sem dúvida, a resposta é sim. Acho que toda a gente conseguia responder sem eu estar aqui. Agora, temos que entender esse sim. E vai haver muitas questões e muitas coisas que nós vamos falar a partir de hoje que vocês têm que saber. Normalmente vocês dizem logo diretamente sim, não, correto, afirmativo, mas depois há coisas que estão por trás que vocês não vão lá buscar e que vai ser importante. Não é por nada que a matéria mais errada em exame é a sinalização. E vocês às vezes dizem, eu pego no livro e leio os sinais, decoro os sinais e fico a saber sinalização. Não, não ficam a saber sinalização. Quando chegarem a essas aulas, vocês vão perceber que há muita informação por detrás dessa sinalização. Não vai ser só olharem para o sinal, dizerem qual é o nome dele, o que é que ele indica, de que é que ele é, porque vão perguntar que tipo de procedimentos é que nós temos que fazer. Ok? E isto também faz parte do comportamento. E para introduzirmos esta parte do comportamento, eu vou aqui pegar nisto. Já estão a ver aí o PDF, certo?
Sim? Feedback. Conseguem ver? Ok. Exatamente. Primeiro de tudo, o sistema de circulação rodoviário é composto por 4 elementos principais. Isto que vocês estão a ver aí são os 4 elementos principais da circulação rodoviária: homem, veículo, via e meio ambiente. Os 4 elementos principais do sistema de circulação rodoviária. Agora, pergunta de exame. Fácil. Lá está. Fácil de responderem. Qual é o elemento principal? Ou seja, qual é o elemento mais importante? Quem é? Nós. E porquê é que dizemos homem? Podem responder. Eu queria que vocês... Ok? Começassem aí. Ah, ok. Exato. Homem. E porquê que é? Porque tudo vai girar à volta dele. À nossa volta. E é preciso nós percebermos que nós podemos ser homem condutor, homem peão. Portanto, não é só, não podemos responder condutor, temos que responder homem. Porquê? Homem como condutor, homem como peão. Independentemente de ser peão ou condutor, terá sempre regras a cumprir. Ou seja, tem direitos, mas também tem deveres. E nunca se podem esquecer disto. Mas todos os outros elementos, veículo, via, meio ambiente, vão ter, e vocês vão perceber porquê já, muita importância no tal sistema de circulação rodoviária. O veículo, e vai haver uma aula que vocês vão falar no veículo, desde, primeiro, aspectos gerais, vocês conseguirem olhar para um veículo e dizer este tem motor, aquele não tem motor. Este veículo com motor pode ser, é um automóvel, é um motociclo, ou é um automóvel, mas é ligeiro de passageiros, ou é ligeiro de mercadorias, ou é pesado de passageiros. Portanto, vamos ser apresentadas imagens globais. Sai-vos uma pergunta: qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via? Se vocês não souberem se ele é ligeiro, se ele é pesado, se é um motociclo, se é um triciclo, se é um quadriciclo, vai ser mais difícil vocês responderem. Depois, vamos entrar dentro do veículo. Chama-se habitáculo do veículo. O interior do veículo, que vai ter que ser conhecido pelo seu condutor. Certo? Porquê? Porque desde, como eu falei ontem, a maneira como nos sentamos no banco, a maneira como temos acesso aos comandos. O que é comandos do veículo? Os pedais, as manetes, a caixa de velocidades. Nós temos que ter, não podemos estar ali, alguns têm vergonha e vão ali todos esticados só porque não querem ir perto do volante. Então, às vezes, esticamos um bocadinho que é para chegar aos pedais. Não, nós temos que pôr sempre o banco corretamente para termos perfeito acesso, para nos ser mais fácil ter controle do veículo, ou seja, ter acesso aos comandos do veículo. Comandos, pedais, manete das velocidades, coisa dos piscas, ligar as escovas, tudo que seja o volante, como é óbvio, muito importante. Certo? Habitáculo do veículo. Assim como conhecer a estabilidade, aquela situação do controle que eu falei, que até dei o exemplo do Fiat e do BM, certo? A aceleração e depois, obviamente, conhecer o painel de instrumentos. Velocímetro, velocidade instantânea, as luzinhas que acendem, que se forem vermelhas, temos que parar porque alguma coisa está mal no veículo, ok? O conta-rotações, o liquidómetro, que indica o nível de combustível. Portanto, comecem-se já a identificar com estes temas, ok? Portanto, vocês também vai-vos ser dada, obviamente, toda a informação para vocês saberem isso. Porque é importante também. Assim como é importante vocês perceberem que o veículo, certo, é o elo de ligação entre o homem e a via. Portanto, é aquela ligação que existe
né? Nós estamos dentro do veículo, a conduzi-lo, e estamos a circular na via. Ok? E em relação ao homem, nós falamos tanto o homem como peão e tanto o homem como condutor tinha regras, tinha direitos. Também temos que ter noção que qualquer veículo que circule, mesmo sendo um veículo de tração animal, também, obviamente, tem regras a cumprir. Ou seja, nós temos que dizer que qualquer veículo que circule na via pública, regra geral, tem que ter um condutor, certo? Correto? E esse condutor tem que ter noção que, mesmo estando a manusear ou a conduzir um veículo de tração animal, também existe um código da estrada para ele. Portanto, também tem regras a cumprir. Ok? Posso dizer que saibas uma pergunta que diz o veículo de tração animal não tem de obedecer, ok, ao código da estrada. Errado. Porque está estabelecido o código da estrada também para esse tipo de veículos. Ok? Não precisa ter carta o condutor para conduzir um veículo de tração animal, como não precisa ter carta para conduzir um velocípede, bicicleta, ok? Mas tem regras a cumprir, como é óbvio. E dos velocípedes até é bem apertado. Depois temos então a via, que obviamente tem um papel de grande importância. Em relação à via, vocês vão ter que logo perceber que, olhando para a via, se estão dentro ou fora de uma localidade, portanto, para o ambiente geral da via, certo? Se estão numa autoestrada, se estão numa estrada nacional, se estão no itinerário complementar, se estão no itinerário principal, e isso muitas vezes é visto até, e vocês vão ser ensinados a isso, pela cor da sinalização. Ok? A cor da sinalização existente vai ser muito importante, e algum tipo de sinalização vai ser muito importante para vocês conseguirem identificar em que tipo de via é que vocês estão a circular. Muito importante também é vocês saberem os vários constituintes da via. Como é que se chama a parte onde circulam os veículos? Como é que se chama a parte onde, regra geral, circulam os peões? Como é que se chama as linhas? Ok? Portanto, isso também é muito importante. E desde já, vamos construir aqui uma brincadeira, entre aspas, brincadeira a sério, e vocês vão tentar identificar realmente estas partes da via. E porquê é que eu faço isto? Faço isto porque vocês dão nomes errados às coisas e muitas vezes, ao estabelecer uma ordem, o formador a dar-vos uma ordem nas aulas de condução ou o próprio examinador no dia do exame, vocês não sabem o que é que ele vos está a pedir. E então é importante vocês perceberem. Vai haver regras que vocês vão dar, ok? Que vai ser importante vocês conhecerem este tipo de definições que vamos falar aqui. Atenção, vocês já perceberam que eu não tenho muito jeito, ainda por cima de desenhar com o rato, não é? Portanto, vamos tentar compreender. Okay. Ainda não melhorou, Daniela. Não sei se a tua irmã fez online ou não, já não me recordo, mas se fez, ela deve-se lembrar. Estou sempre a dizer que vão fazer uma bequinha para me dar um curso. Pronto. Então, ela já, se lhe falares, ela já sabe. Assim, ele está sempre a dizer o mesmo em relação ao desenho. Pronto. Mas não tive tempo também. Mesmo que fizesse uma bequinha, não tinha tempo de tirar o curso. Ok. Portanto, o que eu acabei de desenhar, para vos tentar ajudar, ok? Tudo isto que eu acabei de desenhar, sabem como é que se chama? Via pública. Ok? Isto é a via. Tudo. Não há estrada. Na estrada. Esqueçam, arrumem essa linguagem. O que eu estou a circular numa via. Via pública. E a via pública permite a livre circulação de veículos, pessoas e animais. Segundo regras, certo? Mas permite, como regra geral,
livre circulação. Existe liberdade de trânsito. Sim, condicionado às regras, condicionado à sinalização. E a via pública é constituída por algo que é isto que está aqui. Tem normalmente um de cada lado, às vezes, que pode ser identificado com o quê? Como o quê? Como é que chama? Como é que vocês acham que chama isto? Quem é que circula aqui? E como é que vocês acham que se chama? Exatamente. A berma ou o passeio. Ou às vezes tem as duas coisas. Tem um bocadinho de berma e depois tem a sobreelevação que é o passeio. Tem ali um desnível. Não existe calçada, Caio. Ok? Mas eu entendo a tua expressão. Atenção, ok? Portanto, cá chama-se berma ou passeio. Mais um termo para juntar ao meu dicionário de brasileiro. Ok. Depois, e quem é que faz uso da berma do passeio como regra geral? Obviamente, eu sei, Caio, eu sei, sem stress, ok? Podes dizer à vontade. Quem é que circula pela berma ou pelo passeio? Quem é que utiliza o normal utilizador e que deve ser o normal utilizador da berma do passeio? É o peão. Exatamente, os peões. Que às vezes têm berma e às vezes não têm. Ok, certo. Mas às vezes têm berma e passeio e andam pelo sítio onde andam os veículos. Que é esta parte aqui. E o que é que vocês acham que é esta parte? Como é que se chama a parte por onde circulam os veículos? Como é que é? Veículos. Faixa de rodagem. Ok? Peão, berma ou passeio, veículos, faixa de rodagem. E agora, porque eu sei que vocês fazem e dizem, não existe faixa da direita e faixa da esquerda. Não existe. Faixa de rodagem é de uma ponta à outra. Do outro lado, ou quem vem aqui, nós estamos aqui a circular. Quem vem daqui não é a faixa da esquerda, não é a faixa de sentido contrário. Isso não existe. Não existe faixa da direita, faixa da esquerda. Existe uma faixa de rodagem. Isto é logo dos primeiros erros que vocês têm. O que existe é vias de trânsito. Ou seja, via de trânsito. Traduzindo, esta faixa de rodagem tem duas vias de trânsito. Via de trânsito afeta ao meu sentido, via de trânsito afeta ao sentido contrário. Perceberam ou não? Isto é muito importante. Sai lá! O que é a via de trânsito? A via de trânsito é uma única fila. Os sinais que vocês vão dar, que às vezes têm aqueles sinais que têm setinhas a dizer as vias de trânsito, isto não indica número e sentido de faixas. Indica número e sentido de vias de trânsito. Nós ficamos a saber que temos 1, 2, 3 vias de trânsito no nosso sentido. Ou, como há outros sinais que têm uma seta para lá e outra para cá. O nome é igual. Número e sentido de vias de trânsito. Ficamos a saber que existe uma via de trânsito no nosso sentido e uma em sentido contrário. Não existe faixas de rodagem. Existe faixa de rodagem. E a faixa de rodagem pode ter 1, 2, 3, 4, 5 vias de trânsito. Podem ser todas no mesmo sentido, como acontece muitas vezes na autoestrada, como pode ter X num sentido e Y no outro sentido, ou X num sentido e X no outro sentido, no sentido contrário. Ok? Então nós já temos a berma, o passeio, já temos
berma ou passeio, já temos a faixa de rodagem, já temos uma via de trânsito, outra via de trânsito, certo? Eu disse que eram de sentidos opostos, e quando assim é, há linha, que pode ter linha, que às vezes não tem marcações, às vezes é uma coisa de flores, certo? Assim, um canteiro, por exemplo, tem ali uma separação mais física. Se de um lado é um sentido, do outro lado é sentido contrário, nós chamamos eixo da faixa de rodagem. Daniela, isso que tu estás a dizer é o significado da linha. Sim, o que divide as vias de trânsito, uma via de trânsito, outra via de trânsito, outra via de trânsito. O que divide uma via de trânsito da outra é que pode ser uma linha contínua, uma linha descontínua, depois vai haver a linha mista, ok? Isso é a marcação que pode dividir vias de trânsito. Era isso que estavas a referir, certo, Daniela? Ok, pronto. O que representa, o que eu estou a falar aqui é o que é que representa essa linha. Por exemplo, neste caso aqui, nós temos duas vias de trânsito num sentido e temos uma em sentido contrário. O eixo da via, o eixo da faixa de rodagem, é esta linha aqui. Porque é sempre, de um lado é um sentido, do outro lado é sentido contrário. Aquilo é que é o eixo da faixa de rodagem. E neste caso, este eixo da faixa de rodagem é uma linha contínua. Se eu desenhar algo assim deste género, o eixo da faixa de rodagem é uma linha descontínua. Se eu desenhar algo deste género, tipo flores ou árvores ou o quê, o eixo é aquilo que está ali. É um eixo físico, mais físico. Ok? Entenderam todos o que é o eixo? Tem é que haver dois sentidos. Se tivermos numa via em que tem assim, por exemplo, uma linha contínua e tem duas vias de trânsito, ambas para lá, ou se eu desenhar outra, ambas para lá também, esta via não tem eixo da faixa de rodagem. Ok? Portanto, esta via não tem faixa de rodagem. Ou seja, quando todas as vias de trânsito são no mesmo sentido, não existe eixo da faixa de rodagem. Antoni, em termos de exatamente, António. As linhas vão ter o significado das linhas, o ser contínua, o ser descontínua. Vai ser na aula 6 do próximo módulo. O ser mista, obviamente, todas elas vão apresentar significados diferentes. A contínua quer dizer que vocês não podem pisar nem transpor. A descontínua quer dizer que se vocês quiserem ultrapassar, podem no fazer porque podem pisar. A linha mista, neste caso, só explicando assim por alto, quem vem daqui pode fazer isto, quem vem daqui não pode, porque a linha contínua está do lado direito. Ok? Claro. Todas elas, se houver sentidos opostos, todas elas, se houver sentidos opostos, vão ser o eixo da faixa de rodagem. Ou seja, se há para lá, se é para cá, se é para cá, se é para lá, se é para lá, se é para cá, estas linhas, independentemente de ser contínua, descontínua ou mista, vão representar o eixo da faixa de rodagem. Depois, elas próprias é que têm significados diferentes. Capisca ou não capisca? Estou a falar rápido? Dá para entender? Pronto. Também já agora em que eu estou a falar nisso. Vocês sabem que está a ser transmitido para o YouTube. Certo? A aula, não é? Já agora, mais uma vez, não adormeçam quem está aí no YouTube. É simples de vocês depois quiser rever, de carregar no link do YouTube, no final da aula, ela vai ficar lá. Portanto, quem quiser rever a aula de ontem, vocês carregam no link do YouTube, ela está lá. Portanto, quem quiser rever algumas coisas, pode fazê-lo. Portanto, ok? Não precisa estar aí a bater sempre à porta. Portanto, está lá a aula. É só vocês entrarem e já conseguem rever. Entendido o que eu disse? Sim? Agora eu vou limpar aqui isto. Ótimo. E vou fazer aqui outro. Portanto,
Voltando, que é para depois andarmos da perna. Ok? Portanto, temos ver-me o passeio, faixa de rodagem, via de trânsito, o eixo, ok? E agora temos uma linha branca que normalmente tem, que está aqui e que está aqui, que tem outro significado que não tem nada a ver com linha contínua, linha descontínua, linha mista. E isso é uma coisa que vocês têm que meter logo na cabeça. Linha contínua, descontínua, linha mista, separa vias de trânsito. Esta marca, que é chamada de guia, não pode ser, que é aquela linha branca que regra geral tem, em que para dentro dessa linha branca até a outra linha branca é a faixa de rodagem, para fora dessa linha branca é a ver-me o passeio, ok? Chama-se então guia. E esta guia torna os limites da faixa de rodagem mais visíveis. É para haver ali uma separação. Meninos, para dentro é para onde andam os veículos, para fora, como norma, como regra geral, é para onde circulam os peões. Mas, e é aqui que vocês fazem confusão, é se a pergunta for se eu posso pisar a guia. E eu posso, em caso de necessidade, porque a guia não é uma linha contínua. Portanto, não confundam a guia com a linha contínua que às vezes tem aqui no eixo. Ou a separar as vias de trânsito. E isto é logo diferente. Imaginem que vocês têm um veículo prioritário que tem que se encostar. Vamos um bocadinho ali para a berma, ok? Que é para o veículo prioritário passar. Porque a guia pode ser pisada. Imaginem que vocês moram aqui e têm que entrar para a vossa garagem. Tem lá a guia. Paciência, vamos calcar. Entendido? Principalmente a parte da via de trânsito, é muito importante vocês entenderem isto. E para perceber se vocês entenderam, por exemplo, reparem numa situação simples que vos pode acontecer no vosso dia a dia, nas aulas de condução, no vosso exame. Imaginem que vocês têm assim uma via, acontece isto. Ok? Pronto, aqui, linha descontínua. E temos uma seta para a direita e uma seta em frente. Vocês estão aqui. Se a ordem do vosso instrutor ou do vosso ou do examinador for mantenha-se nesta via, ok? O que é que vocês têm que fazer? O que é manter-se numa via? Como regra geral, manter-nos numa via é seguir em frente. Se a ordem for mantenha-se nesta via, vocês têm que fazer isto. Se a ordem for mantenha-se nesta via de trânsito, quer dizer que vocês vão continuar aqui e vão ter que virar à direita. E é uma questão, como se costuma dizer, de português. Interpretação. Isto é só para vos dar um exemplo do quão é importante vocês perceberem mesmo realmente isto. Um pormenor que é por maior. Entendido ou não? Dúvidas? Posso prosseguir? Exatamente, Gabriel. Corretamente, aquilo que tu estás a dizer, infelizmente, às vezes, principalmente examinadores, mas eles depois indicam, eles ajudam-nos, entre aspas, de outra maneira. Às vezes eles não... Mas correto é aquilo que tu estás a dizer. Ou seja, se disser só via, é seguir em frente. É manter-se naquela, utilizando uma expressão que eu disse para vocês não utilizarem, estrada. Se a estrada se continua em frente, se a via continua em frente, é nessa via que tu tens. Eles é que às vezes dizem, olha, via, vamos seguir nesta via em frente.
Pronto, e vocês, ok, procurem a via de trânsito que vos permita seguir em frente. Ok? Mas sim, via pública, via de trânsito. É que é aquela fila. Foi aquilo que eu disse há bocadinho. Ok? Tá? Já agora, aula 2 que é agora, não é? A primeira palavra-chave, número 35. Ok? Portanto, já está dita a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave, aula 2, ou seja, é a aula das 9h30, é a terceira que vos aparece, porque vocês já fizeram a apresentação em aula 1, correto? Portanto, 35. Está. E voltamos então agora aqui para falarmos então no quarto elemento final. E este quarto elemento final também é muito importante. E aqui, reparem, nós podíamos falar, podia estar aqui N de tempo a falar nisto. O que é isto do meio ambiente? Primeiro, vocês não podem pensar só em meio ambiente no sentido de condições atmosféricas adversas. Chuva, vento, neve, o sol, que é o encandeamento. Não podem pensar só nisso. Têm que pensar no meio ambiente também como geral. Ou seja, dentro e fora de uma localidade, conduzir de dia, conduzir à noite. Isto tem a ver com as alterações. Vocês podem passar num determinado local onde não existe trânsito naquele momento, onde as condições atmosféricas são boas, e daqui por meia hora ou de tarde passar lá e estamos para arranca, porque há muito trânsito ou porque está a chover. Ou seja, o que se desenrola à vossa frente, toda a ação que se desenrola à vossa frente, vai variar. E vocês têm que estar atentos. Nós temos que adaptar a maneira como conduzimos também aos diferentes meios ambientes, às diferentes condições atmosféricas, às diferentes questões de circulação, a tudo o que nos pode aparecer à nossa frente e que implique uma maior atenção. E isso está sempre a mudar. E é uma das coisas mais importantes que vocês têm que entender. Seja nas aulas, mais para o fim, seja no dia do exame, principalmente no dia do exame, que é uma coisa que eu digo muitas vezes e vocês às vezes não entendem. Vocês próprios, o examinador ou o exame em si, tentam recriar situações diferentes, ou seja, situações em que vocês podem acelerar mais um bocadinho a andar, até podemos ter que ir à autoestrada. Por exemplo, quem fizer exames na área de Penafiel, ok, na ANIECA Penafiel, simplesmente o percurso de exame, todos eles, se não me engano são 10, ok, tem circulação em autoestrada. Penafiel Paredes, hospital, quem conhecer a zona sabe do que é que eu estou a falar. Portanto, em Albergaria, ANIECA Albergaria, ok, sendo que em Penafiel até tem portagens, ok, e esses têm todos, ok, a Albergaria são 10 percursos, ok, e 4 têm autoestrada, 6 não têm autoestrada. Portanto, podes escalhar um dos 4 e vão ter que fazer autoestrada, ou podes escalhar um dos outros 6 que não têm autoestrada. Mas não tem autoestrada, mas vai ter um local, um acesso em que vocês vão ter que acelerar mais um bocadinho, mostrar mais um bocadinho, trabalhar com a caixa. E vai haver sítios em que vocês têm que pôr o carro a andar mais devagarinho, ou seja, dentro de uma localidade, com mais sinalização, com mais passadeiras. Ou seja, eles tentam recriar, porque é aquilo que vocês também vão ter que... Vocês depois não vão ter carta para conduzir apenas e só numa via. Não é? Eu tive aqui há uns anos, já foi há bastante tempo, tive uma senhora que me disse que vou tirar a carta só para ir de casa ao cabeleireiro. E eu disse, eu não ensino nenhum aluno para conduzir, porque o que é que ela estava a tentar dizer? Olha, eu só me preciso de ensinar, e assim, e como é que você vai fazer o exame? E se lembrar de um dia pegar, ir, eu até dizia na brincadeira, conhece um amigo no Porto, ok? E se lembra de ir ao Porto ter com ele, como é que vai ser? Percebem? Ok, eu tentei levar um bocadinho para a brincadeira, digamos. Ok, mas ao mesmo tempo estava a ser sério. Eu não vou ensinar ninguém vos ensina para conduzirem um carro só, porque vocês não vão levar o carro da escola para casa, ok? Nem também não iam, como é que eu ia te explicar? Não iam servir, coitado, a costa que eles levam, não é nesse sentido, ok?
nem num sítio, nem num local. Olha, vamos fazer sempre aquela estrada, porque é aquela estrada que eu vou fazer quando tiver carta. Eu só vou precisar de andar ali 2 ou 3 quilómetros, então vá a pé. E eu às vezes até dizia, olha, atenção, eu estou a dizer para ir a pé, mas eu se tivesse tempo até ia consigo, que eu preciso. Percebem? Perceberam a ideia? Estão a entender? Ok? Portanto, vai ser recriados estas situações, assim como pode estar, vocês podem, e não ontem falei nisso, vocês podem estar as aulas todas a dar e o tempo está fixe e no dia do vosso exame começar a chover e vão ter que fazer o exame à chuva. Ok? Sim ou não? Fixe, likes, nada? Estava a ver. Ok. Likes também aí no YouTube, pessoal. Entendido? Perceberam a mensagem? Portanto, andar onde temos que andar, que é uma expressão que vocês devem mesmo fixar. Parece insignificante, mas é muito importante. Andar onde temos que andar, moderar onde temos que moderar. Isto é mesmo muito importante. Assim como é muito importante vocês terem noção que vocês vão ter que partilhar a via com outros utentes. Sempre que ouvirem falar em outros utentes da via, vocês estão a falar nos outros. Outros quê? Que podem ser os outros condutores, que podem ser os peões. E que os outros condutores podem ter um veículo com as mesmas características do nosso, mas pode ter características diferentes. O outro condutor pode ser um condutor de um veículo de 2 rodas. Motociclo, velocípedo. Pode ser um condutor de um veículo pesado. Todos esses outros utentes vão requerer de nossa parte o máximo de atenção. Uns por um motivo, outros por outro motivo, mas nós vamos ter que também estar sempre atentos aos outros. Os peões são os utentes de maior fragilidade. Temos que nos lembrar que nós estamos a ser condutores. Estacionamos o nosso veículo, vamos sair para fora do nosso veículo. O que é que nós passamos a ser? Peões. Portanto, atenção sempre que nos aproximamos de locais frequentados por peões, atenção sempre que nos aproximamos de um peão, independentemente de ter passadeira ou não, independentemente de ter sinalização ou não. Vemos um peão, vemos 2, vemos 3, vemos um peão criança, cuidado, é imprevisível. Não tem noção do perigo, não conhece as regras. Vemos um peão idoso, calma, o senhor vai demorar mais um bocadinho a passar a estrada, porque ele é mais lento, já vai ali de bengala, já ouve mal, já vê mal, se calhar vai passar e nem nos está a ver. Ou então até um peão com deficiência. Todos os peões requerem atenção, principalmente, obviamente, estes. E os outros veículos? Também não vão ter influência? Vão. Um veículo de 2 rodas, que às vezes metem-se entre os carros e vocês nem os veem. Que não podem fazer, porque é falta de civismo, mas fazem, porque eles deviam manter a posição na fila de trânsito, como nós. Não é permitido por lei eles fazerem aquilo. Mas fazem, ninguém diz nada, ninguém faz nada. Ok? E se nós, condutores de automóveis, os ultrapassarmos mais colado a eles, que agora pela lei nem é permitido, porque temos que dar 1,5 metro, portanto, não se esqueçam desta lei, que existe, que é, se for aqui um veículo de 2 rodas, nós, para o ultrapassarmos, ok? Esta distância aqui tem que ser nunca inferior a 1,5 metro. Vocês não imaginam a quantidade de colegas vossos já reprovaram no exame de condução, porque tem linha contínua, e nós temos que ir atrás deles, porque não temos hipótese, e se lembram-se de... E depois dizem, não, ontem o meu pai fez isto. Já tive vários alunos assim. E nós a dizermos isto, e vocês vão ouvir isto nas aulas, que isto vai sair nas aulas. Só estou a abrir o livro, digamos. Portanto, acontece N de vezes. Porque a maior parte passa, porque não vai ali quilómetros e quilómetros atrás do velocípede. Eles querem mudar isto na lei. Mas ainda não mudaram. Então temos que dar no mínimo 1,5 metro. Não temos espaço, temos que ir atrás deles. Ok? E eles, pronto, não fazem... Eles não fazem a parte deles. Estão sempre a criticar e não fazem a parte deles. Ok? Pronto.
Mas lá está. São tipo de veículos que são facilmente, são, em termos de veículos, são os mais frágeis, veículos de duas rodas, são imprevisíveis, são instáveis. Vai-vos ter perguntas. Qual uma das características deste veículo? E aparece-vos uma bicicleta à frente. Olha, a sua instabilidade, a sua fragilidade. Perguntas, ou seja, respostas tipo, ok? Respostas que normalmente são as que estão, obviamente, corretas. Certo? É disto que também nos vai sair. Assim que se mexeram pesado, ok, frágeis não são, mas não nos vão trazer problemas? Claro que vão. Porque a sua dimensão, muitas vezes eles para fazerem uma manobra precisam de ocupar basicamente a via toda. Às vezes até por cima dos passeios têm que andar. Tiram-nos visibilidade. Porque se nós formos demasiadamente colados a um pesado, nós não vemos nada para a frente. Problemas de fluidez. O que é fluidez? O trânsito não circula, porque eles vão mais devagar e nós temos que ir ali atrás deles. Portanto, o trânsito não flui. São um tipo de veículos que provocam, muitas vezes, filas. E temos que ter paciência. Portanto, como vocês veem, todos os outros utentes vão requerer de nossa parte uma atenção especial. Para quê? E porquê é que nós chamamos a atenção disto? Chamamos a atenção disto porque, para vocês serem condutores cívicos, que é algo muito importante, para vocês serem condutores defensivos, vocês não têm que estar apenas e só concentrados naquilo que vocês estão a fazer. Vocês vão ter que estar atentos aos outros. Deixem-me aqui buscar, que eu já falei nesta parte toda. Ok. E aqui entra mais uma parte muito importante, que é a vossa comunicação com os outros. Que vocês muitas vezes fazem, mas utilizam utensílios errados. Por exemplo, já ouviram falar ou já viram outros condutores fazerem sinais de luzes. Sabem o que é sinais de luzes, certo? Ou seja, que é dar os máximos com os médios. Máximos médios. Como os brasileiros dizem, farol alto. Não é? Ok? Máximos é farol alto. Certo? Sinais de luzes. Isso, em termos de código da estrada, existe. Existe a possibilidade de vocês fazerem sinais de luzes, mas não com o efeito, não para aquilo que vocês veem os outros condutores fazer. Porque os sinais de luzes é um meio de comunicação, certo? Mas, por exemplo, de noite, em locais de má visibilidade, em que vocês fazem essa alternância das luzes e o outro condutor que vem em sentido contrário consegue ver que vem algum veículo de frente. Não para dizer que está ali a polícia, não para dizer podem passar. E não ontem estava numa aula, ou ontem, estava numa aula de uma aluna que até vai a exame na terça-feira, e ela ia arrancar e o veículo vinha até com o pisca ligado e deu sinal de luzes. E eu disse assim: não, senhora. Tanto que ele até nem virou. Acabou por nem virar e passar à nossa frente. E eu, estás a ver? Aconteceu. Às vezes não acontece. Eles viram mesmo. Aconteceu. Eu disse: estás a ver? Nada disso. Vocês não se fiem na comunicação, deste tipo de comunicação dos outros. Porque vocês também se vão esquecer de piscas ligados, se calhar. Vamos confirmar sempre. E sempre que algum veículo esteja a dar passagem, não custa nada. Ele está-me a dar passagem. Posso, para o instrutor, porque o instrutor pode não estar a ver e vai-vos travar o carro, e no dia de exame o examinador não vê, e vocês reprovam. Não custa nada. Porque o outro dar-vos prioridade, ele tem que chamar. Podes passar. Vocês querem dar prioridade ao outro, façam com a mão. Olha, passa, abram a janela, podes passar. É assim que se faz. Porque gestos também é um meio de comunicação. Os piscas, com antecedência, porque é sempre. Eu costumo dizer, para quem entende, embora já esteja a falhar um bocadinho, e vocês já vão perceber porquê. O pisca é como a RTP1. Eu costumava dizer esta expressão. O pisca é como a RTP1. Sempre o primeiro. Agora temos que pôr que é como a CM, que eles é que são sempre os primeiros. Pronto. Quem conhecer já o CM já sabe. Eu acho que eles às vezes até chegam antes do acidente acontecer. Não. O que é importante é vocês perceberem que, independentemente da manobra que vão fazer, parar,
retomar a marcha, mudar de direção, contornar um obstáculo, a primeira coisa que fazem é sinalizarem. Pisca. Indicador de mudança de direção, que é a expressão correta. Indicador de mudança de direção. E outra coisa logo a seguir, que é outra expressão. Vocês podem escrever estas expressões aí ao vosso lado, que vai-vos fazer falta. O pisca é como é RTP1, sempre o primeiro. E a seguir ao pisca, o que é? Espelho, que é outra expressão que eu digo. Pisca, espelho. Pisca, espelho. Pisca, espelho. Ganhem essa mania, senão vão me levar na cabeça, Deus me livre. Pisca, espelho. Isto tudo são meios de comunicação. Para que a circulação se faça de forma ordenada, tem que haver comportamento cívico. Tem que haver condução defensiva. O comportamento cívico tem a ver com a obrigatoriedade que nós temos de não importunar o outro, não surpreender nem ser surpreendido, perceber o outro. Por exemplo, um veículo vai devagar à nossa frente. O que é que ele pode estar? Pode estar perdido, pode estar à procura de um estacionamento. O que é que pode acontecer que um veículo acabou de parar à nossa frente? O que é que pode acontecer? Alguém abrir a porta do lado. Não pode, mas às vezes abrem a porta do lado da faixa de rodagem. Do lado da circulação dos veículos. Vem a bola, o que é que pode vir atrás da bola? Que essa é mais conhecida. A criança. Não surpreender nem ser surpreendido. Não importunar. E para não importunarmos os outros, nós temos que quê? Cumprir as regras e os sinais. Imaginem, se estacionamos o nosso veículo em cima do passeio e vocês dizem, isso é leve. Se lixa, eu tenho dinheiro, vem a polícia, passa-me. O problema é que estamos a obrigar a um peão a não circular no passeio e ir para a faixa de rodagem. Certo? Então já estamos a importunar. Já estamos a perturbar o outro. Compreensão, compreender. Nós vamos fazer sempre tudo bem? Nós vamos fazer sempre tudo bem? Nós vamos errar. E quando nós errarmos, o que é que nós vamos querer que o outro faça? Que consiga redimir o nosso erro. Que consiga evitar consequências do meu erro. Nunca mais me esquece. Havia um reclame aqui há uns anos. 2 condutores a falar lá em cima. Em que um claramente estava a pedir desculpa porque a infração que provocou diretamente o acidente foi dele. Ele é que não se deu a passagem ao outro. E ele estava a pedir desculpa por não ter cedido a passagem. Ao qual o outro condutor respondeu, isto não é inventado, ou seja, era um reclame mesmo, certo? E acontece situações assim, e vocês já vão perceber onde eu agora chegar. O outro estava simplesmente a pedir desculpa também, porque eu, se viesse mais devagar, tinha conseguido evitar o acidente. Há uma expressão que é global, que se vocês vão ouvir várias vezes e que é dita por milhares de instrutores, que é: a prioridade não é um direito absoluto. Isto, primeiro, quer dizer que não há ninguém que tenha sempre prioridade, em termos de lei. Não há ninguém, mesmo um veículo prioritário, vai haver situações em que perde a prioridade. Vamos aprender isso. Mas, sobretudo, quer dizer que há situações em que nós podemos ter a prioridade, mas será mais fácil nós facilitarmos, nós cedermos a passagem ao outro. Ok? Ou seja, há situações em que nós vamos ter que abdicar da nossa prioridade para bem da segurança rodoviária.
podes ir. Porque vai ser mais fácil eu fazer o que tenho a fazer se tu não estiveres aí. Ok? Portanto, não tem que, basicamente, opá, a prioridade é minha. Então deixa de estar aí, olha, chega, fazes mais atrás, ou eu desvio-me, sujeito a bater noutro carro qualquer. Portanto, não se esqueçam, a prioridade não é um direito absoluto. Não há situações que, apesar de termos prioridade, nós temos que abdicar da mesma. Condução defensiva é conduzirmos de modo a evitar o acidente. É uma atitude, é um comportamento que nós temos que ter de modo a evitar o acidente. É não surpreender, não fazer nada em cima da hora, e que tenho que ir para aqui, bum, vamos virar para ali. Nem ser surpreendido. É estar a contar, frase muito importante, é estar a contar com o erro do outro. Não é parar. Tem respostas do tipo parar em todos os sítios. Não, é andar a 5 km por hora, a 10, a 15, não. Porque se andarmos a 5, vem uma fila do caraças atrás de nós e algum que se vai lembrar que já está ali desesperado de ir atrás e vai-se mandar a ultrapassar. Não é conduzir de modo defensivo, porque vocês não podem conduzir defensivamente, como eu costumo dizer, com azelhice, com não saberem fazer as coisas. Isso é que é azelhice. Condução defensiva é conduzir de modo a evitar o acidente. Às vezes, conduzir defensivamente pode ser acelerar para fugir dali. Para evitar o acidente, às vezes é preciso acelerar. Nem sempre é travar. Condução defensiva é a atitude tomada pelo condutor de modo a evitar o acidente. É não surpreender nem ser surpreendido. É não importunar. É ter compreensão. Porque todos erramos. Perante isto que eu disse, e antes de irmos para o intervalo, ok? Eu vou pôr aqui uma situação. Pensem no que vão responder. Pensem no que vão responder mediante aquilo que eu acabei-vos de explicar. E, depois da minha explicação, façam o favor de ficar com isto sempre na ideia. O código é para sempre, não é para passar no exame teórico. Mensagem de ontem também. O código é para sempre, não é. Se querem ser condutores, que foi assim que nós começamos a aula de ontem, que eu espero que agora tenham mudado de ideia, não é? Porque vocês disseram que o objetivo era tirar a carta. O nosso objetivo aqui é fazer de vocês condutores, que é diferente. Ok? Que é diferente. Pergunta de exame. Pergunta de exame. Fácil, simples. Isto aqui é um stop. Temos o veículo A e temos o veículo B. Perguntas tipo de exame. O que é que o condutor B tem de fazer? Respostas tipo. O que é que vocês dizem? O que é que o condutor B, do carro B, tem de fazer? Parar. Certo? Ou seja, parar e ceder a passagem ao veículo A. Ok. Prosseguir se não vier ninguém. Certo, Caio? Portanto, é parar e ceder. Vocês param
avançam, vem um carro, tem que parar. Ok? Que não fiquem dúvidas. Se a pergunta for o que é que o condutor A tem de fazer, vocês podem dizer avançar. Mas como regra geral, para ser mais completo e para pegar naquilo que acabámos de nós falarmos aqui, certo? As respostas tipo têm qualquer coisa deste género. Apesar de ter prioridade, deve verificar se o outro lhe cede a passagem. Ok? Ou então respondermos avançar com precaução. Porquê? Porque tem que verificar se o outro lhe cede a passagem ou não. Isto são as perguntas tipo. Agora, a pergunta que não sai em lado nenhum, a pergunta que não sai em lado nenhum, ok? Mas é 50 vezes mais importante, ou 1000 vezes, ou 1.500 vezes mais importante do que esta, e posso falar assim português mesmo, do que esta treta que nós acabamos de dizer aqui. Isto é o que vos sai. Mas como o problema está na atitude dos condutores, eu gosto de fazer outro tipo de pergunta. Que é, o que é que o condutor do veículo A, ouçam, o que é que o condutor do veículo A tem de esperar que o outro faça? Ou seja, o condutor do veículo A tem que contar que o V vai parar ou tem que contar que o V não vai parar. Perceberam a pergunta? Nós somos o condutor. Imaginem vocês a conduzir o veículo A. O que é que vocês têm que esperar que o V vá fazer? Vocês têm que esperar que ele vai parar ou têm que esperar que ele não vai parar? A Rafaela já disse que era a B. A Daniela também. Ninguém responde a A? Ninguém responde a A? E os que não respondem nada? Os que não respondem nada estão como os tolinhos em cima da ponte. Será que me atiro? Será que não me atiro? Ok, muito bem. Sabem o que é que eu vos tenho para dizer agora? Um grande obrigado por terem entendido as minhas palavras. Espero bem que este obrigado que eu vos estou a dar agora e aquilo que vocês estão a responder agora aí não seja esquecido e o façam na vossa formação e no vosso dia a dia. Porque se forem assim, vocês vão conseguir evitar muitos acidentes. Porque nós não somos capazes de terminar com os acidentes. É impossível deixar de haver acidentes. Mas acreditem que com boa formação e com bons alunos, sobretudo bons alunos, ok? Nós conseguimos minimizar pelo menos o número de mortes na estrada. Que todos os dias, infelizmente, acontecem. Muitas vezes por falta de condução defensiva, por falta de civismo, por falta de comunicação, por falta de interação com os outros condutores, por falta de fazerem uma avaliação correta do que está à vossa frente. Vocês, cada vez mais, por aquilo que eu vejo, reagem cada vez mais tarde. Deixam tudo para a última. E por isso é que depois dizem que é confusão. Ou seja, a resposta à minha pergunta é simples. E vocês acertaram. Nós temos que esperar que ele não vai parar. Porquê? Porque se ele não parar, se nós estivermos a pensar, será que ele me está a ver? Deixa-me ir mais devagarinho. Porque se ele se meter, eu vou conseguir evitar o acidente. Eu sei que apesar disto tudo, há muitos que estão a pensar assim, ok, mas se ele for e eu bater,
a culpa é dele. Porque eu sei que há pessoas que pensam assim. Certo? E é verdade. A culpa é dele. Agora, vocês transportavam aqui, ao vosso lado, o vosso melhor amigo, a vossa namorada, o vosso namorado, o vosso pai, a vossa mãe. Transportavam ali alguém. E desse acidente, apesar do outro ter culpa, a pessoa que vocês transportavam ao vosso lado ficou em cadeira de rodas ou morreu. E vocês vão dizer assim: ok, mas eu não tive culpa do acidente. E ficam satisfeitos. Quantas pessoas é que vocês acham que morrem sem ter culpa no acidente? Milhentas. Milhentas. E isto é muito importante. Isto é conduzir defensivamente. Ou seja, tentarmos sempre prever e tentar pensar sempre que o outro pode errar, como nós vamos errar. O dia correu-nos pior, estamos mais cansados, tivemos uma discussão, pá, eu não posso atender o telefone, mas é uma chamada se calhar urgente. Pá, parem o veículo, ok. Mas há aqueles momentos em que uma pessoa faz e às vezes só pensa no que fez depois de ter feito. Eu sou formador, eu sou instrutor e às vezes acontece. Reparem, eu normalmente faço viagens longas porque às vezes vou, pronto, para a zona de Aveiro, da Águeda, ok? Às vezes também estou lá. E às vezes num dia saímos de casa tipo 7 ou 7:30 da manhã, saio de lá às 8 da noite, uma hora e tal de caminho, porque eu venho sempre aqui para a Zona Norte, ok? E às vezes acreditem, vimos sempre nas calmas, mas chego a casa, parece que há sítios que eu não me lembro de ter passado. Percebe? Então, vocês, se calhar, muitas vezes, se fizerem isto e tiverem às vezes, este ritmo, acontece. Fazem uma viagem mais longa que nós, eles dizem, de 2 em 2 horas, não devem parar, etc. Não é o caso, é 1 hora e 1 quarto, mais ou menos. Mas, às vezes, a pensar nas aulas, nos exames que tivemos, o que é que eu podia ter feito melhor com aquele aluno, se calhar estressei um bocadinho hoje com ele, se calhar não devia ter estressado tanto, mas se calhar até mereceu. O que é que podemos fazer de diferente da manhã? Percebe? Acreditem que isto passa-nos para a cabeça e vocês, na vossa vida, no vosso estudo. Eu estava a falar ontem com um aluno que está aí, eu não sei se é o Caio, se talvez seja o Caio. Ele trabalha, ele estuda, acho que é o Caio, certo? Ou é o Antoni? Nem sei, eu já não me lembro. Sei que falei com algum deles, eu sou gestor dos dois, acho eu até. Foi com o Caio? Pronto, exatamente, pronto. Percebem? Portanto, é normal, é a vossa vida. E quando vocês forem condutores, essas preocupações todas que têm, muitas vezes faz com que a gente faça coisas e diz assim, foda-se, eu acabei de fazer... Desculpem lá o palavrão. Saiu-me. Eu acabei de fazer uma asneira e, tipo... Imaginem que vem um carro ou imaginem que... E reparem, às vezes são frações de segundo. E nós temos o acidente. Se formos mais devagar, se calhar a probabilidade de nos aleijarmos é menor. Porque depois acontece sempre essa coisa. Às vezes a pressa. Fogo, nunca mais chego a casa, quero ver os meus filhos. Agora vai começar as aulas. Saio de casa, se calhar os meus filhos estão a dormir, e chego a casa os meus filhos estão... as minhas filhas. O meu filho já tem 20 anos, as outras duas é que são mais pequeninas. Já estão a dormir, porque outro dia tenho que ir para a escola. E às vezes acontece, mas às vezes um bocadinho mais depressa aqui e tal, a ver se chego a casa e estou com elas e não lhes dou um beijinho antes de elas adormecerem. Acontece isto, acreditem que acontece. E vocês vão passar a vida de cada um, não é? Se calhar alguns de vocês já têm filhos também, já sabem o que é isso. Percebem? Mas é preciso terem mesmo muito cuidado. E é preciso haver cada vez mais respeito e comunicação com os outros. Ok? Vamos a um intervalo, já estou a ser chato. É tudo importante, como vocês sabem, estou a ser chato, mas são com coisas que devemos ser chatos, ok? E por isso é que serve este módulo também. Segunda palavra-chave, quem quiser ir lá validar, temos mais de 10 minutos de intervalo, pode ir, ou melhor, voltamos às 11, portanto, fazemos aqui um intervalo maiorzinho um bocadinho, depois os outros vão ser mais curtos, ok? Portanto, segunda palavra-chave, 0, 8, tem que meter mesmo 0 e o 8, não é só um número, tem que meter os dois, ok? 0, 8. E não se esqueça, podem ir já lá, quem quiser, ok? Ana, não se esqueças de inserir, eu só vou inserir a parte final por ti, ok?
Portanto, insiram isto tudo direitinho, correto? Ou então, no final, insiram tudo. No caso da Ana, eu pedia que ela fosse inserindo, porquê? Porque eu depois quero chegar lá, ok? Pronto. Quero chegar lá e já tenha, já só faltar as duas últimas, que é aquilo que eu vou fazer em direto também, ok? Portanto, esta e a próxima quero que sejas tu a meter em direto, está bem? Pronto. Voltamos às 11, ok? Fazemos assim um intervalo maior, que é para vocês descansarem. As próximas aulas são mais curtas um bocadinho, ok? Eu ia pedir um café, mas é impossível, não é? Vocês não me conseguem mandar. E eu também não consigo mandar para vocês, senão também mandava, mas pá, repousem um bocadinho, descansem um bocadinho, se calhar dá bom dia a quem tem que dar bom dia, porque eu hoje também saí e estava todo a dormir, não é? Como é óbvio. Pá, tomem um cafezinho, relaxem um bocadinho, uma aguinha, certo? E até já, está bem? E obrigado por estarem aí mais uma vez, ok? Até já.